E agora vamos chamar a pastora Ariane, cineasta, esqueci. Não é toda igreja que tem uma cineasta não, né? Desculpa, né? Aleluia. Boa noite, Lagoinha, graça e paz. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? É muito bom estar aqui. É muito bom estar na casa de Deus. Com Jesus no coração, a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, é euforia, é companhia todo dia. Amém? Só quem conhece Jesus de pertinho sabe o que é conviver com Ele todo dia. Isso é privilégio para aquele que se entrega e se dedica e caminha em direção ao Senhor. Não é um sorteio, não é por sorte, não, é sua dedicação. É a sua dedicação em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É a sua dedicação de dia após dia caminhar e conhecer a Jesus um pouquinho mais. E a gente vai conhecendo cada dia um pouquinho mais, até aquele dia em que a gente chegar lá na glória e conhecê-lo por completo, porque lá a gente vai ver face a face. Amém? Quero te fazer uma pergunta. Quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. E eu quero que você responda essa pergunta para você. Você que está me assistindo pela internet também, se atente a essa pergunta e responda ela para você. Use palavras na sua mente, no seu coração, para dar uma resposta para essa pergunta. Quem é Deus para você? Quem é a pessoa de Deus para você, no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu intelecto? Use palavras, mesmo que mentalmente, use palavras para descrever quem é Deus para você. Porque as palavras que você usa para descrever quem é Deus para você, diz para você mesmo como é o seu relacionamento com Ele e como está o seu relacionamento com Deus. A gente cresce, e aí eu vou falar de uma maneira bem generalizada. É claro que sempre vão existir exceções, mas eu quero usar uma forma generalizada para falar aqui, que a gente cresce aí na sociedade, lá fora, com uma imagem de Deus. Desde criança, as pessoas que de alguma forma acreditam em Deus, crescem com essa imagem na cabeça de quem é Deus, do que Deus faz, do que Ele é, o que Ele pode fazer. E muitas vezes essa imagem que as pessoas têm de quem Deus é limitada. Não porque Deus é limitado, mas é porque nós somos limitados e dentro da nossa limitação não conseguimos compreender a totalidade da grandeza de Deus. E aí a gente cresce, talvez imaginando que Deus é um ser que está lá no céu, na sua glória, sentado no seu trono. Sim, acreditamos que Ele criou todas as coisas, que Ele nos criou, mas que Ele criou tudo, criou a nós, pessoas, e nos deixou aí para vivermos a nossa vida, a nosso bel prazer. Deus criou tudo, toma aí,
é tudo de vocês, agora vivam aí a vida de vocês do jeito que vocês quiserem, que eu estou aqui no meu trono, no céu, na glória, e eu não vou interferir em nada, vocês vivam aí do jeito que vocês quiserem. Muitas pessoas têm essa imagem de Deus. De um Deus que é sério, de um Deus sisudo, de cara fechada, de um Deus que briga, né? Porque quem nunca ouviu um trovão e disse, ou ouviu dizer, ó, papai do céu está brigando? Ou qual pai talvez não tenha falado para o seu filho pequeno, ou tenha ouvido dos próprios pais, não faz isso, senão o papai do céu briga. Não encosta, a criança está indo mexer na tomada, não mexe não, senão o papai do céu briga. Não vai para lá não, senão o papai do céu briga. Tudo o papai do céu briga. Ao invés de ensinarmos os nossos filhos o perigo de enfiar o dedinho na tomada, porque ele pode se machucar, fazer dodó e chorar e ficar triste, não, a gente fala que o papai do céu briga. A criança está correndo em direção à rua. Ao invés da gente explicar, chamar ela, dizer que é perigoso, que um carro pode machucar, que ela pode ser atropelada, que algum desconhecido pode pegar ela e levar ela embora, não. A gente fala que papai do céu briga, é mais fácil dizer que papai do céu briga. E aí, a criança cresce com esse inconsciente. E muitas pessoas hoje em dia, aí, talvez muitos de nós, crescemos com esse inconsciente. É um inconsciente coletivo. Ouvimos tanto na infância que papai do céu briga, que a gente cresce com esse inconsciente de que papai do céu briga. E a gente não quer estar muito perto de alguém que briga com a gente o tempo todo. A gente não quer estar perto de alguém que o tempo todo chama a nossa atenção, o tempo todo está brigando com a gente. E aí o que acontece? A gente acaba se afastando de Deus. Então a gente cresce, a criança, ao invés de crescer se aproximando de Deus, tendo um relacionamento onde ela se aproxima do Senhor, como tudo papai do céu briga, ela cresce se afastando. E aí ela se torna um adolescente que não quer mais saber de Deus. Por quê? Porque papai do céu briga, Deus briga. Se eu errar, Ele vai me cobrar. Se eu errar, Ele vai brigar comigo, Ele vai chamar a minha atenção. E ao invés de, cada vez que a gente erra, cada vez que a gente comete um erro, ao invés da gente correr para Deus, a gente corre dele, porque Ele vai brigar. Muitas pessoas cresceram com essa imagem de Deus. É por isso que eu comecei perguntando quem Deus é para você. Porque muitas pessoas têm essa imagem do papai do céu que briga. E até hoje, ela não consegue se relacionar com Deus de uma forma íntima e profunda, não consegue se aproximar de Deus de uma forma tão estreita, ter um relacionamento tão estreito com Deus, porque no inconsciente dela, qualquer erro, qualquer vacilo, qualquer tropeço, o papai do céu vai brigar. E isso me faz lembrar a história de Jó, que é a palavra que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Nem passei lá para a mídia a referência, mas nós vamos ficar passeando pela história de Jó. Jó capítulo 1. Todo o capítulo, tá? Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes,
Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. E enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. E enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Isso é uma história impressionante. É uma fidelidade impressionante. É uma fé, é um temor impressionante. Ninguém nunca viveu a 1/3 parte do que aconteceu com Jó. Podemos ter perdido muitas coisas na nossa vida, muitos entes queridos. Essa pandemia levou muitas pessoas queridas. Jó perdeu absolutamente tudo que tinha, inclusive 10 filhos. E em tudo isso, Jó não pecou. É um exemplo que a gente precisa buscar muito forças para se equiparar. O medo paira no nosso coração de precisar comprovar a nossa fé em Deus da maneira que Jó fez. E uma coisa linda é que o livro começa com o próprio Deus falando quem é Jó.
Lá nos evangelhos, Jesus fala assim, Jesus fala que Deus está procurando adoradores, que Deus olha e procura adoradores, procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui a gente vê que Deus encontrou Jó, e ele vira para Satanás e fala: você tem muito orgulho. Deus orgulhoso da pessoa de Jó. Tem visto tu, meu servo Jó, bom, fiel, temente a Deus, se desvia do mal? Já pensou Deus falar isso de mim? Deus virar para Satanás e falar assim: tem visto tu, minha serva Ariane, fiel, temente a Deus, se desvia do mal? Eu não ia me aguentar dentro de mim, ia perder a bênção por causa do orgulho. Já pensou? Deus olha para cada um de nós aqui, Deus olha para o Gabriel, meu pastor, servo bom, fiel, temente a Deus, se desvia do mal, cuida muito bem das minhas ovelhas. Deus olha lá de cima, vira para Satanás: tem visto tu, meu servo Cadu? Servo bom, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. E Deus fala isso de Jó. E Deus permite. Satanás afronta, diz que é fácil, você dá tudo que ele dá tudo que ele precisa, ele vive numa redoma, tudo que ele faz, tudo que ele tenha protegido, é fácil temer assim. Vamos no capítulo 2 agora, até o versículo 6. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Ele já tinha perdido todos os bens, perdido todos os filhos, ele já tinha perdido tudo. E Deus fala de novo: tem visto tu, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. E como se não bastasse Jó perder tudo, agora Jó perde a saúde. Ele fica gravemente enfermo, tão enfermo, ele tem tantas feridas na sua pele e no seu corpo, que ele precisa se coçar com um caco de telha. E aí, como se não pudesse piorar, quem é que chega? Os amigos de Jó. Não sei o que é pior, perder tudo ou ter amigos como Jó tinha. Os capítulos seguintes, do capítulo 3 até o capítulo 37, os amigos de Jó tentam convencer Jó a confessar pecados e erros que ele não cometeu. Os amigos de Jó ficam enlouquecidos, porque não é possível, alguém está passando por tanta coisa, não é possível. Você cometeu algum pecado muito grave. Papai do céu está com muita raiva de você, para você estar vivendo tudo isso. Papai do céu está brigando muito com você, para você estar vivendo tudo isso que você está vivendo. E eles ficam ali por mais de 30 capítulos, tentando convencer Jó a confessar o pecado dele. Tentando confessar: Jó, você fez alguma coisa muito grave. Fala, é mais fácil, confessa logo. Diz pra gente que você errou, fala pra gente, confessa. Quem sabe assim não há esperança para você. Para de achar que você é o bambambam. Para de achar que você é o perfeitinho de Jesus. Não, você cometeu algum pecado. Fala, confessa. Por 30 capítulos, os amigos de Jó
questionam incansavelmente Jó por tudo que ele está vivendo. Eu acho que Jó precisava de um amigo que cuidasse dele, que o abraçasse, não que ficasse acusando e tacando pedras numa pessoa que já está embaixo. Jó já estava no chão. Os amigos passaram 30 capítulos jogando terra em cima de Jó para ver se enterrava de uma vez. E aí lá no capítulo 38, quem aparece? Deus. Deus se manifesta. Deus fala com Jó diretamente. E os capítulos 38, 39, 40 e 41, 4 capítulos, Deus se apresenta para Jó e Deus fala para Jó. Deus começa a questionar Jó. E os amigos que estavam presentes, ele já começa mandando: aonde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E Deus começa a se apresentar para Jó, falando para Jó quem ele é. E lá no capítulo 32, no capítulo 42, no último capítulo, 42 até do 1 ao 5, então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Depois de ler essa passagem, pode deixar ela aí na tela, por favor? Eu volto lá no capítulo 1. Quando Deus fala para Jó, quando Deus fala para Satanás: tem visto tu meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e se desvia do mal? Olha o testemunho que Deus dá de Jó. E aqui no final, Jó fala: eu já tinha ouvido a teu respeito. Jó fazia tudo aquilo. Jó era aquela pessoa íntegra, fiel, temente a Deus e se desviava do mal só de ouvir a falar a respeito de Deus. A integridade do coração de Jó diante de Deus, ao ponto de oferecer holocaustos em nome dos filhos, caso o filho tivesse pecado no íntimo do coração, tudo isso, todo esse amor, era de uma pessoa que só tinha ouvido falar de Deus. E aí eu volto à pergunta: quem é Deus para você? Jó, essa pessoa maravilhosa que é um exemplo para a gente de fidelidade, ele só conhecia Deus de ouvir falar. O amor que ele tinha por Deus, o respeito, a dedicação, as ofertas, o culto que ele prestava, tudo isso era só de ouvir falar. Ele nunca tinha vivido uma experiência com Deus. Quantos de nós estamos na igreja, estamos caminhando com o Senhor há anos, trabalhamos na obra, amamos o que fazemos, estamos aqui por amor, mas porque ouvimos falar a respeito de Deus. Ano passado, no início da pandemia, a gente ainda estava morando lá em Manaus. Logo no início da pandemia, no primeiro mês, eu perdi o emprego. Eu trabalhava numa agência, eu era diretora de criação numa agência de publicidade lá em Manaus. No primeiro mês de pandemia, eu perdi o emprego. No mês seguinte, o Sérgio perdeu o emprego. Nós estávamos lá em Manaus, no meio do nada. Não que Manaus não tenha nada. Manaus é uma cidade maravilhosa, mas longe dos amigos mais chegados, longe da família, e os dois sozinhos, e tínhamos perdido o emprego, nós dois, a gente não sabia o que fazer.
E aí eu lembro que eu fiquei muito abalada. Isso me abalou muito. Só de falar eu já me emociono. Eu fiquei muito abalada, profundamente abalada. Eu não me lembro de ter ficado tão abalada quanto eu fiquei por causa disso. Porque no meu íntimo, no meu coração, eu tinha feito tudo por amor a Deus. E de repente a gente tinha perdido tudo e a gente ia voltar e vir embora sem nada. E eu lembro que num dia, eu acho que foi no mesmo dia que o Sérgio recebeu a notícia que ele tinha sido demitido também. No final da tarde eu fui caminhar, morava num condomínio, fui caminhar no meio do condomínio. E sabe quando você quer chorar o tempo todo? Que você fica regalando o olho assim para ver se a lágrima não escorre, você olha para cima assim, porque você... O tempo inteiro você quer chorar, mas você fica engolindo o choro. Eu estava assim, eu fui caminhar assim. Sorte que a gente já estava usando máscara, né? Então, máscara, óculos, daquela camuflada, na cara inchada, no olho vermelho. E eu fui caminhar. E quando eu fui caminhar, eu falei assim. Eu fui caminhar e falei assim com Deus. Deus, eu te amo. Me perdoa. Mas eu não quero conversar. Eu fui caminhar falando isso. Abrindo meu coração para vocês, eu falei, eu te amo muito, eu te amo muito. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Mas eu estou muito chateada. Eu não quero conversar. Caminhando. E aí, quando eu falei isso, eu não quero conversar, o Espírito Santo falou no meu coração, tá tudo bem. Eu entendo você. Eu estou aqui para qualquer coisa. Você não precisa falar nada. Eu sou seu amigo, eu estou aqui. Na mesma hora que o Espírito Santo falou ao meu coração, tá tudo bem, eu entendo você. Eu estou aqui para qualquer coisa. Eu desabei. Eu sentei no meio-fio, comecei a chorar, só chorava. Voltei para casa, tomei um banho, jantei, fui dormir. No dia seguinte, eu me sentia mais leve, mais limpa, mais tranquila, mais em paz. E o que mais me chamou a atenção foi porque no exato momento em que o Espírito Santo falou para mim, tá tudo bem, amigo é para isso. Foi essas palavras que o Espírito Santo falou no meu coração. Tá tudo bem, eu estou aqui, amigo é para isso. Nesse momento, eu lembrei dessa passagem. Meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Não que eu nunca tivesse tido experiência com Deus. Eu sabia que Deus era meu amigo. Eu sabia que o Espírito Santo era meu consolador. Eu sabia que Ele era meu ajudador. Eu sabia de tudo isso. Eu tinha consciência, convicção de tudo isso. Mas quando o próprio Espírito Santo fala para mim, amigo é para isso, eu vivi a amizade do Senhor. Naquele momento, eu vivi a amizade. Eu estava num lugar onde eu não conhecia ninguém. E o Espírito Santo se preocupou em me dizer, amigo, é para isso. Meus ouvidos já tinham ouvido a respeito da amizade de Deus, mas naquele momento, os meus olhos viram o meu amigo Espírito Santo. Quantas vezes a gente vive de experiência dos outros? Quando você vive de experiência do outro, você só conhece de ouvir falar. Quando você vive só das histórias da Bíblia, quando você vive, nossa, Deus era com José, amém. Nossa, a fé de Abraão, nossa, quão graciosa era Maria. Tudo isso é conhecer de ouvir falar, e está tudo bem, está tudo certo, nós precisamos conhecê-lo de ouvir falar, mas
e quanto aos meus olhos veem. E quando o Deus de Abraão se apresenta para mim, e quando o Deus que cuidou de José na prisão se apresenta para mim, e quando o Deus que tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus se apresenta para mim, foi isso que Deus fez com Jó. Tudo que Jó fazia era só de ouvir falar. E Deus sabia da integridade de Jó. Então o que Deus faz? Deus se apresenta. E Deus, Ele está aqui para se apresentar para você. Ele não quer que você tenha uma experiência com Ele só de ouvir falar. Ele não quer que você tenha uma experiência, uma única experiência só de ouvir as pessoas testemunharem. Ele quer que você viva a amizade dEle. Ele quer que você viva a cura. Ele não quer que você apenas ouça falar das curas que Ele tem feito em tal e tal lugar. Ele quer que você viva a cura. Ele não quer apenas que você ouça falarem de que fulano foi transformado, a vida de ciclano foi mudada. Ele quer a sua transformação, a sua vida. Ele não quer que você o conheça de ouvir falar. Ele quer que você o conheça de olhar para Ele, assim como Jó teve essa oportunidade. Jó vira para Deus e fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Deus está de braços abertos, não para que você corra dele quando você cometa um erro, não, corra para Ele. Não corra de Deus, corra para Deus. Por quê? Porque Ele te entende, Ele é seu amigo e Ele está aqui para isso. Na hora que você cai, não vire as costas para Deus, olhe para Ele, porque Ele já está com a mão erguida para te levantar.